Olá pessoal, de volta aqui com mais um vídeo na nossa série de estudos sobre cinemática. Na aula passada nós retornamos à situação lá da introdução do Batman, né, com o carrinho aqui. E a gente viu como se comportava, né, como ficou o gráfico da velocidade e o gráfico da aceleração. E analisou essas propriedades aqui, na verdade relembrou, né, essas propriedades. Então, na aula de hoje, eu queria trazer... essa aula de hoje será a aula mais importante de todo o nosso estudo até agora sobre cinemática. Na aula de hoje nós vamos ter... será uma introdução já ao cálculo avançado. Será uma parte muito importante. Como eu pretendo mostrar isso? Bem, eu queria colocar numa tela só aqui o gráfico da posição, da velocidade e da aceleração para esse caso aqui, ó. Então, como ficaria o gráfico da posição, velocidade e aceleração desse caso aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Para a mesma situação lá, a gente viu o gráfico da posição em função do tempo, que foi dado por isso aqui. O gráfico da velocidade em função do tempo, ó, e o gráfico da aceleração em função do tempo. Esses três gráficos juntos aqui, por que eu coloquei os três juntos? Eu quero que você perceba uma coisa. Quando eu tenho aqui o gráfico da aceleração em função do tempo, essa área aqui me dá a variação desta grandeza aqui, variação da velocidade. Por outro lado também, ó, o gráfico da velocidade em função do tempo, se eu calcular a área desse gráfico aqui, ó, essa área aqui, me dá a variação desta grandeza aqui, posição. Então, nessa sequência aqui, a área da aceleração me dá a variação desta grandeza, e a área do gráfico da velocidade em função do tempo, ó, me dá a variação desta grandeza aqui. Então, calculando a área, eu caminho nesse sentido de grandeza. Da aceleração, eu venho para a velocidade, da velocidade para a posição. A gente também já viu na nossa sequência de vídeos, vou tirar essa parte aqui de área, que considerando aqui o gráfico da posição em função do tempo, ó, primeiro, se eu considerar a tangente desse ângulo aqui, dessa inclinação, esse valor médio aqui, porque essa hipotenusa desse triângulozinho não coincide com o gráfico, né? Então isso aqui seria um valor médio. Essa tangente desse ângulo aqui, em média, seria igual à velocidade. E considerando aqui o gráfico da velocidade em função do tempo, a gente também já viu que a tangente desse ângulo aqui, dessa inclinação aqui, ó, que como a hipotenusa desse triângulo não corresponde ao gráfico da velocidade, então isso aqui é um valor em média. Então a tangente dessa inclinação aqui, ó, corresponde à aceleração. O que é que eu quero que você perceba com isso? É que quando eu estou calculando a inclinação de gráfico, se eu estou calculando a inclinação do gráfico, ou da reta, né, no gráfico da posição em função do tempo, eu vou para a grandeza velocidade. Se eu estou fazendo a mesma coisa no gráfico da velocidade, eu vou para a aceleração, ou seja, eu saio dessa grandeza aqui e vou para outra grandeza que deriva dela. E daqui também, eu vou para outra grandeza que deriva dela, através do cálculo da tangente. Isso aqui, pessoal, no cálculo avançado, já é uma introdução à derivada. Então, a derivada ela está relacionada com essa inclinação aqui. E a derivada, em vez de dar esse valor médio aqui, a derivada ela vai dar justamente o valor dessa grandeza que deriva dessa em cada ponto aqui. Isso que a derivada faz no cálculo avançado. Lembrando que a gente já viu aqui, ó, que a velocidade instantânea é o limite da variação de espaço sobre o intervalo de tempo, ou seja, variação de espaço, que é esse tamanho aqui, dividido pelo intervalo de tempo, ó, o limite em que esse intervalo de tempo tende a zero, ou seja, eu iria ter um triângulo muito pequeno aqui, iria corresponder à velocidade, ou seja, a inclinação da reta em cada ponto desse aqui. E aí eu teria a velocidade instantânea, a partir de um valor médio aqui. Tendo então aqui a grandeza que deriva do espaço, né? Ou seja, da variação de espaço. Da mesma forma com a aceleração. Eu poderia aqui no gráfico, ó, dividir, porque a tangente do ângulo é o que? É a variação de velocidade, cateto oposto, a variação de velocidade, dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui iria me dar o valor da aceleração média. Mas eu poderia chegar à aceleração instantânea, ou seja, a aceleração em cada instante, calculando a tangente, ou seja, essa inclinação em cada ponto desse aqui.
E é assim que funciona a derivada. Claro que isso aqui eu não vou me aprofundar aqui, isso é só uma noção geral, porque isso faz parte do cálculo avançado, mas é importante entender que a inclinação da reta no gráfico da posição indica a velocidade em cada ponto. Da mesma forma, no gráfico da velocidade eu tenho aqui, ó, em cada ponto a inclinação de uma reta tangente, de uma reta que toca em apenas um ponto, eu tenho a aceleração. Então a derivada você caminha nesse sentido aqui. Da posição você chega na velocidade, da velocidade na aceleração. Isso também funcionaria para funções horárias, mas eu não vou aprofundar aqui. Só quero que você entenda essa noção aqui inicial, aqui, introdução. E uma grandeza, vamos dizer assim, inversa à derivada, seria justamente a integral. A integral está relacionada com o cálculo de áreas. Nesse caso aqui, por exemplo, a aceleração, para eu calcular essa área aqui, eu teria a variação de velocidade. É simples calcular essa área porque é um retângulo. Aqui é simples calcular essa área aqui em média porque é um triângulo. Mas nem sempre essas áreas aqui vão ter fórmulas bem definidas para o seu cálculo. Como por exemplo essa aqui, ó. Aqui eu calculei o valor médio, ó, da variação de velocidade. Mas eu poderia calcular o valor exato da variação de velocidade através do cálculo dessa área aqui, ó. Então, basicamente a derivada ela faria você sair dessa grandeza para essa e dessa para essa. Eu não posso derivar a aceleração porque não tem nenhuma grandeza posterior a ela na cinemática. E na integral você retornaria a essa outra grandeza aqui através do cálculo de áreas. Você teria a variação dessa outra grandeza aqui, tá? Então isso aqui é muito importante saber. Se você não entendeu direito o conceito de derivada, integral, não precisa se preocupar não. Só quem for seguir aí algum curso de exatas e enfim. Por enquanto, ó, lembre só disso aqui, ó, essa inclinação da reta aqui é importante saber. Isso aqui é nível médio ainda.